Sou Tulianini, vamos para mais uma edição do Memória Cash Podcast. Eu sou o co-founder e CEO de uma das principais fintechs do país, aí o Forci, e estou trazendo aqui para a mesa especialistas, pessoas com muita informação para trabalhar o tema de tecnologia e principalmente aquela ligada à área financeira. Hoje, aqui na mesa, tem duas pessoas feras que conhecem muito bem o mercado, que vão trazer um histórico. Para chegar até o Pix, nós tivemos muita coisa antes que o Banco Central e as empresas de tecnologia trouxeram de inovação, como inovação. Então, para isso, está aqui na mesa o Epifânio e o Carlos. Né? O Epifânio, eu sou até um pouco suspeito, que eu considero ele meu guru, meu mentor para muitas coisas. O Carlos tive o prazer de conhecer também na virtual. E esse papo, se vocês não se recordam, né? Tem 1 ano e meio que a gente conversou, falei, cara, essa conexão tem que acontecer, tem muita coisa bacana para contar na mesa, que as pessoas não fazem nem ideia do que foi o passado em relação à tecnologia, principalmente aquela financeira. Então, podem tirar para o ímpar, ver quem começa a fazer a sua apresentação. Para começar para os mais jovens, né? Não, Geração velhos, Z. Mais velho. Então vamos lá. Não, a minha não é Z, não. Bom, é um prazer, viu, Túlio, estar aqui com você, principalmente também uma surpresa para mim, que está com o Carlos, né, que eu já conheço o Carlos há algum tempo. Então é um prazer estar com vocês aqui. Então, fica à vontade. Fernando, conta, o Carlos quer fazer a sua apresentação, podia falar já, me dar um histórico seu, né, de como... Eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, principalmente na pessoa que me introduziu nessa área. Na realidade, foi o Epifânio, em 87, eu acho, 1987, que eu conheci o Epifânio, que realmente ele me fez a mosquinha morder e me levou para esse mundo de tecnologia. Até então eu engatinhava. Com ele eu aprendi a dar passo. Podia aproveitar, Carlos, então, e emendar aí, falar do seu background. Como foi essa picada desse mosquitinho? Cara, foi de lá super pra cá, como você caminhou? Na realidade, eu trabalhava na época no Binge e trabalhava na assessoria da presidência. Para quem não conhece, o Benji era o Banco do Estado de Minas Gerais. Né? A geração mais nova não deve saber o que é isso. Vai pensar que é uma linguagem nova de programação. E aí foi muito interessante, eu trabalhava na assessoria. Quando o Epifânio foi para o Binge e assumiu a diretoria, a vice-presidência no Binge. Isso, exato. E eu comecei a conversar algumas coisas lá, a possibilidade de participar disso e a escutar sobre a pessoa do Epifânio. Assim, não dá para ficar aqui na assessoria, né? Não dá, eu quero ir para a área de tecnologia. E o Epifânio me deu essa boa oportunidade e fui para lá. De lá para frente, não teve jeito, porque primeiro era um momento fantástico para a cabeça na época, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Para uma cabeça daquela que você está no auge e era tudo novidade, tudo você fazia, isso era muito estimulante. E aí também a direção também que tinha na época, seja, muito voltada para a inovação, né? Tudo era novo, desde as agências online até o primeiro Home Binge, né? Que era o Home Binge, que era um precursor do Internet Banking hoje, né? Mas muito embrionário, mas a gente já estava fazendo esse tipo de coisa. Isso, qual foi que ano mesmo? 87, foi 88. Na realidade, esse projeto do banco, depois eu vou falar rapidamente sobre isso aqui, mas esse projeto começou em 88, né? Aliás, foi uma data até significativa, 8 de 88, quando nós nos desligamos da Proban. Mas antes eu vou dar um background para te chegar nisso aí. Eu comecei a trabalhar com banco, eu estava calculando agora mesmo aqui, tem quase 30 anos na área bancária. Desde que eu entrei em Pitangui, em 58, como office boy do Banco Mineiro da Produção. O Banco Mineiro da Produção era sucessor do Banco Mineiro do Café de 1936. Então, o Banco Mineiro da Produção tinha uma agência lá em Pitangui. Eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era contador. E o contador, naquela época, ele cuidava da retaguarda, contabilidade, essas coisas. E eu, com 12 anos, meu pai levava serviço para casa,
tá? E eu ficava ali calculando, pelo método hamburguês, não me esqueci disso até hoje, juros a cada 6 meses nas cartolinas dos depositantes. E ali eu comecei a aprender sobre banco. Em 58 eu fui efetivado como... já tinha 14 anos, 15 anos, fui efetivado como office boy lá, e em 60 eu vim para Belo Horizonte. E aqui eu percorri na matriz, aqui, o edifício Benji, hoje é o P7, ali na Praça 7, e ali eu percorri todas as áreas do banco. Eu fiquei ali até 73, como Banco Mineiro de Produção até 70. Em 70, ele se juntou com o Banco Hipotecário, que era um banco de origem francesa, e criou, então, o Benji, em 70. Eu estava lá. E lá no banco, eu percorri todas as áreas, como eu disse, e em 66, o banco comprou o computador Univac 1004 e o Univac 418. Esse Univac 1004 era de programação painel e tinha 1K de memória. Então, nós comecei a trabalhar ali. 1K de memória. 1K de memória. Então, comecei a trabalhar ali com o Univac 1004, então juntou um pouco, né, de minha experiência bancária com essa experiência inicial. Em 66, aprendendo Fortran, PL1, COBOL, essas coisas. Então, dali eu segui nessa área bancária. Saí do banco em 73, fui para a Prodenge, que absorveu o serviço dos 3 bancos estaduais da época, que era a Caixa Econômica. Minas Caixa, né? Minas Caixa, né? Caixa Econômica, Minas Caixa. O Banco Crédito Real e o Banco do Estado de Minas Gerais. Então, foram transferidos os CPDs foram transferidos para a Prodenge. Eu fiquei lá 3 anos e da Prodenge tive um convite de um ex-diretor do banco, tinha sido meu diretor lá, doutor Zé Huck Rossi, e ele foi para os Minas Mecânica, estava criando a área de sistemas, e eu fui lá para a área de sistemas, fiquei lá até 77, quando eu fui para a gerência de informática da Fiat, e onde eu fiquei 10 anos, tá? E lá na Fiat, voltei novamente para o banco, quando eu conheci o Carlos, para um projeto de, vamos dizer, informatização do banco, modernização do banco. Então, é isso que eu cheguei onde o Carlos estava agora, foi quando eu conheci, e lá nós criamos uma área de microinformática, e o Carlos foi para essa área de microinformática logo no início. Quando ele falou que home banking, foi pioneiro, ele que fez a URA lá, né? A URA, ainda com não tinha inteligência telefone artificial, né? analógico, clique, aquela coisa. Com aqueles modems. Era um negócio assim muito doido, porque não tinha a opção que você tem hoje na internet, você tem um IP e tal, não existia. Não existia IP. Era ponto a ponto. Então era engraçado, porque a opção que a gente tinha era um bastidor, um rack, com modems antigos, aquele US Robotic. Exatamente. Da coisa assim, que faria barulho mesmo, aquele ficava... E ficavam os modems todos no bastidor, e cada modem daquele era um cliente em potencial. Claro que a gente não usava isso para pessoa física, né? Era normalmente usado para pessoa jurídica. Para o cara poder ver os saldos, para poder ver os extratos de cobrança, etc, que não existia na época esse tipo de opção. E foi lançado, inclusive, na Inforuso. Foi lançado na Inforuso, aliás, lançado em São Paulo, aí eu acho que você já estava no sucesso, né? Foi lançado em São Paulo, quando queremos lá em São Paulo, na feira, lá, de informática, o Mineiródromo, e levamos algumas novidades para lá, e inclusive o Home Benji. Era o Home Banking, né? Na realidade, nós aproveitamos esse B aí e colocamos o Home Benji, que era um pacotaço, caixa de sapato desse tamanho, entendeu? Para você fazer conexões com o banco. Tá? Nessa época de Inforuso era visitante. Visitante, pois é. Mas foi muito legal, porque essa Inforuso marcou muito, me marca muito mesmo, porque foi nessa Inforuso que eu conheci minha mulher e que sou casado com ela até hoje. Nessa mesma Inforuso. Tá vendo? Não serviu só para tecnologia, não. O boleto bancário, gente, vamos pegar aqui até antes, nós estamos falando do Pix, né? Que é uma tecnologia que muita gente achava distante, né? E hoje nós estamos com o Pix, que é o pagamento instantâneo. Mas na época, em 85, se eu não me engano, foi lançado o DOC. Foi. Né? E o DOC, para a época, foi uma inovação. Tinha a TEC, antes, que o Banco Central disponibilizava para pagar funcionários e tal. Depois veio o DOC.
Nós tivemos aí no meio do caminho a criação do boleto bancário em 93, né? E aí o Epifânio já me contou algumas coisas do boleto bancário. E depois o DOC teve a evolução dele, que foi a TED, em 2002, né? Que é a transferência eletrônica mais rápida e mais segura do que o DOC. Nós vamos entrar, inclusive, no tema, tá, Carlos? Vocês estão falando aí de URA e tal, também sobre a parte de segurança, como que é essa parte de segurança na época e tal. Mas vamos falar um pouquinho dessa criação do DOC, da TED, do boleto bancário, porque hoje eu participei da criação do Pix. Né? Em 2020 foi lançado o Pix e nós já saímos como participantes direto do Pix. Então foi uma criação assim, que estava sendo construída desde 2016 pelo Banco Central de forma muito eficaz. Mas como foi essa vivência da criação desses mecanismos de DOC, TED, boleto bancário? Quais foram as dores da época, né? Já existia também a contabilidade COSIF, não era? Não, né? Olha, voltando assim, rapidinho, mas é o seguinte, o Sistema Bancário Nacional, que como nós conhecemos hoje, ele deu um grande salto, foi em 1964. Porque antes existia a superintendência de moeda de crédito chamada SUMOC, e a SUMOC, e quem fazia as vezes do Banco Central era o Banco do Brasil. Então os depósitos dos bancos ficavam no Banco do Brasil. E a superintendência de moeda do crédito, ela durou ela foi criada em 95, e ela durou até 64, quando com Roberto Campos, no planejamento, o pai, né? E Otávio Gouveia de Bulhões como ministro da Fazenda. Então eles acabaram com as de coletorias estaduais e as coletorias federais e as pagadorias das capitais. Então você fazia pagamento de impostos em um órgão do Estado que fazia isso que os bancos fazem hoje. Então a liquidação era complexa demais. Muito complexa. Então os bancos não se falavam. Eles, vamos dizer, trocavam informações recebíveis, cheques e tal, através da compensação bancária. Essa compensação ela era feita com papel mesmo, tá? Então, papel, você ia lá no banco, então quando o banco perdia o caixa, ficava desencaixado, ele tinha que levar dinheiro, malas de dinheiro para o Banco Brasil, porque ele perdia a compensação com relação aos outros bancos, e isso existiu até mais ou menos... olha, isso foi até mais ou menos 75, por aí, tá? Não sei exatamente a data, não. Mas quando, então, o Banco Central assumiu as funções, né? O Banco Central, na realidade, ele veio com a ideia inicial era a proteção da moeda, como existe em outros bancos de outros países, proteger a moeda, mas aqui ele tem dois papéis. Ele tem um papel que antigamente era exercido pela SUMOC, né? De fiscalização, etc., e além do papel de proteção da moeda e de controle do meio circulante. Então, ele exerce um papel duplo, que os bancos, por exemplo, o Banco Central Americano, o Fed, ele não cuida dessa parte, vamos dizer, das regulações, protocolos de banco. Aí não existia TED. Existia antes uma coisa chamada COR. COR? COR, que era um documento em que você fazia... ela chamava COR, crédito e ordem a receber, então você fazia como se fosse um boleto, um DOC, para você fazer transações. Isso demandava aí 3, 4, 5, 6, 10 dias até você compensar isso. Então, essa é... Aí chegamos no Banco Central. Era por tecnologia, você falou de papel, né? Não era Correios, o pombo ia lá e pegava, não. Tinha uma tecnologia. E qual tipo de sinal transmitia de um para o outro para entender que... Não, até aí não existia sinal, né? Isso começou em 66, em Minas Gerais, começou em 60. Para você ter uma ideia, no Banco Mineiro da Produção, começou em 66. Tá? No Banco Minas Gerais, Banco da Lavoura, tudo nessa fase. Então, eu estou querendo dizer assim, a partir da segunda metade da década de 60 é que começou a informatização. Quer dizer, antes era mecanização, com algumas máquinas, Olivetti, máquinas IBM e tal, máquinas Olivetti, máquinas Ado, mas essa informatização, digamos assim, começou em 65 para frente. Tá? Eu lembro que o sistema de BBS, né? O repack da Embratel era 80, né? 80, por aí, mais para frente. Então, ou seja, nós estamos falando de uma evolução de 50 anos para cá.
essa história sua muito rápido. Muito rápido. Se a gente pegar que o pessoal pegar o dinheiro, mal de dinheiro para depositar, para transformar esse dinheiro eletrônico do jeito que tá hoje. Na época, quando o Epifânio chegou, que tinha um objetivo de 100% online. 100% online. Cara, na hora que se escutou isso, todo mundo achou que era uma loucura, que era doideira, que era não sei o quê. E, cara, foi feito. E no prazo, quando comemorou... 13 meses. 13 meses. Em 13 meses foi colocado muito rápido. Todas as agências online. Todas. Foi um corre-corre, você nem imagina a loucura. Então já tinha os ATMs, já tinha nessa época? Não. Até também na década de 80, por aí. ATM, o primeiro foi... Os primeiros ATMs foram na década de 90. E a primeira, vamos dizer, operação interbancária com ATMs foi por volta de 95, tá? Agora, isso aí é um pouquinho o seguinte, existia... muito recente, né? Na FEBRABAN, a FEBRABAN tinha lá e tem ainda até hoje uma comissão chamada Comissão Nacional de Automação Bancária. E essa Comissão de Automação Bancária, ela era presidida por um funcionário da área de informática do Banespa, que era o maior banco estadual do país, era o Banespa. E ele me lembro do nome dele, é Jorge Gachino. E lá tinham 7 representantes, eu, Jorge Gachino, e mais 6 representantes dos bancos. Eu representava os bancos estaduais comerciais, tá? Tinha assento lá e cada mês tinha uma reunião lá na comissão. Lá a gente resolvia como é que iam ser os formulários, como é que ia ser a digitação, e trabalhamos também no processo de fazer as conexões entre os bancos, tá? Os protocolos, né? Aí surgiu voz sobre IP, né? O famoso protocolo voz sobre IP, que dura até hoje. E lá tinha um diretor do banco Citibank, o Henrique Costabile, e eu e o Henrique Costabile eram os únicos que conheciam de informática e de banco, entendeu? Então, os outros eu conhecia só de banco ou só de informática. Mas era um grupo muito, muito interessante, e ali nós formulamos a primeira rede interbancária. Conexão interbancária. Então, um banco começou a ligar para o outro e tal, fazer conexões e tal. E isso foi muito importante nessa época, muito importante. Uma curiosidade, não estou falando de TED, DOC, boleto, enfim, mas tem um instrumento que é o de pagamento mais antigo da humanidade, que é o cheque. Né? Que conta-se a história que até antes de Cristo já existia um instrumento de cheque. E o cheque sobrevive até hoje, né? Então, assim, eu não ando nem com dinheiro no bolso há muito tempo, né? Mas tem muita gente ainda que usa cheque. Né? Mas o uso do cheque, essa é a visão que eu tenho, antes do Pix, antes dos sistemas eletrônicos, etc., o cheque era o meio de pagamento. Hoje ainda usa muito o cheque, ainda usa, é verdade, mas principalmente no interior, como garantia de pagamento. Em vez do cara assinar, tipo, hoje usa como se fosse uma nota promissória. E ela também acaba sendo, não aqui, mas no interior você vê muito isso, ele sendo usado como instrumento de crédito. Aquela operação de factoring, que é o desconto de cheque, etc., quando você vai para o interior, para o pessoal de um rincão mesmo, os caras usam cheque para fazer a operação de desconto. E como que era a compensação de cheque nessa época, gente? Curiosidade. Como que era? Por exemplo, o cheque chegava dentro da agência, tinha que liquidar, né? Eu lembro, tinha cheque, dependendo da compensação, demorava uma semana, né? Dependendo se viesse do outro estado e tal, demorava até uma semana. Era o famoso D+1, D+2, D+3, D+5. Então, imagina se você do banco A, você vai no banco B e deposita um cheque do banco C. Tá? Então, no final do dia, que ele é recolhido fisicamente, ia aqui no Minas Gerais para a agência do Banco do Brasil, ali na rua Carijós. Os malotes. Você ia para lá. De cheque. Havia os escaninhos lá, cada banco. Então, eu banco X, pegava os cheques nesses caninhos
cheques que eram contra mim e depositava os cheques contra os outros nos escanistas respectivos. Somava aquilo ali e verificava o seguinte, se os meus, o total dos meus bancos, do banco A, fosse maior que o total do banco B, a gente fazia um papel, assinava lá, e aí o Banco Brasil assinava, então eu ficava devendo, eu perdia a compensação. Então eu tive lançamento de 100 e contra mim e a favor 50, então eu tinha lá um débito de 50, que eu tinha que cobrir no dia seguinte. Então essa cobertura no dia seguinte era feita em papel moeda. Você levava o Banco Brasil no dia seguinte, antes da compensação, tá? E aí depois isso era dessa forma que funcionava. E quando os cheques eram de bancos, vamos dizer, nesse período de noturno, né? Então durante a noite, faziam os lançamentos, verificavam se o cheque tinha fundo ou não tinha fundo, aceitava ou não o cheque, e devolvia os cheques, né? No dia seguinte fazia uma lista dos cheques devolvidos, entregava para o banco X, né? Que é onde tinha os depósitos, e esse banco então aceitava aquilo e debitava, enfim. Aí o ciclo continuava. E quando tinha papéis recebíveis, COR, por exemplo, e que levava mais de por exemplo, Pernambuco, então um cheque sacado em Pernambuco, isso aí levava 5 dias. Entendeu? Até tá. E depois foram criando os códigos, as linhas. O cheque voltou com linha tal, dia 11, 13. Aí foi 2, 3. Aí veio DOC, TED, então foi caindo, e hoje é 0, né? Hoje é 0. Então hoje você faz essa compensação, existe teoricamente, mas o banco, isso é feito diretamente através do SBP, não é isso? Banco Central, que é uma criação fantástica, né? Eu acho as pessoas. Eu gostaria depois de falar sobre a influência dos bancos para a melhoria da tecnologia de informática no Brasil. Tá? Não, a gente pode até falar desse assunto, inclusive a parte de cheque. Eu descobri que está sendo muito utilizado, porque em Belo Horizonte tem uma empresa que trabalha com inteligência artificial e faz a leitura digital dos cheques para compensação em grandes bancos, né? E eu falei assim, cara, isso ainda existe. E quando ele me falou a quantidade, eu assustei. Eu falei, cara, tem muita gente usando o cheque. E hoje a compensação é a leitura para evitar fraude, um monte de coisa. Já é utilizada, inclusive, a inteligência artificial para isso, né? Mas quando eu falo de tecnologia financeira, é porque o Brasil, ele sempre foi muito destaque nessa área, né? Nós estamos falando de uma evolução muito rápida aqui, que vocês estão trazendo, de 50 anos, né? Numa época que a internet nem existia, né? Ninguém nem tinha, nem sonhava que seria internet. A internet foi na década de 80 ali, nas universidades e tal, tudo mais. E eu lembro que do livro do Bill Gates, o primeiro livro dele, ele cita o Bradesco, né, como uma inovação, ou seja, um livro global, ele citando a inovação de um banco brasileiro, né? Então, a tecnologia financeira, ela ajuda a nortear muita coisa, sim, em relação a diversas áreas. Um tema que é muito dito hoje sobre a parte de tecnologia financeira é a segurança, né? Porque, antigamente, com esses malotes, né, Epifânio, o pessoal assaltante ia lá querer roubar o cofre, a empresa de entrega de dinheiro e tal. Hoje não, hoje é tudo digital, né? Então, a parte de segurança mudou muito, né? Mas vamos falar dessa influência eu lembro de uma vez que a gente estava tomando café, uma história interessante, vocês trouxeram que o computador para subir no andar X do prédio tinha que ser guinchado, né? Por causa do peso. Então, isso faz parte realmente da tecnologia, que essa galera hoje não tem noção do que era. Tem uma história, quando estava montando o CPD da Albita, 3090, da rua Albita, que foi montado, e o sistema de refrigeração deles era água. E eles tiveram que montar os tanques de água para poder refrigerar. E a estrutura começou a rachar, cara. Porque do prédio. O peso era grande demais. Eles tiveram que mudar para poder conseguir colocar os equipamentos lá dentro. E para ele entrar, precisa derrubar a parede, fechar toda a rua, e um guincho, colocar ele lá para dentro, depois você reconstruir a parede. Tá? Isso é coisa... Né, foi em 90, né? 90, não, antes, 88, 89. Tinha muitas histórias loucas, né, gente? Você para hoje e fica olhando... Eu que vim do mundo de microinformática, passei um tempo lá na Proban, lá quando foi da migração da Proban para o BENJ. Na própria microinformática, cara,
às vezes eu volto no tempo, assim, eu não acredito que a gente conseguia fazer alguma coisa naquilo, porque, cara, eu comecei, era um QI 800 com CPM, não era nem DOS, era CPM, o sistema operacional. E não tinha memória aquilo. Não tinha memória. Não tinha um disco de 8 polegadas, né? Pra você ter uma ideia, na época, Disquete. a gente tinha que... Eu programava em Assembler, que é uma linguagem de máquina. Né? Cara, você trabalhava com pilha de memória, porque você não tinha espaço. E aí tinha uma turma do tem que fazer, né? Não existia memória cache. Que cache. Não, você fazia. Cache, Na realidade, é engraçado, porque quando você pega essas tecnologias e começa a olhá-las para o que tem hoje, na realidade, as tecnologias, elas na realidade existiam, já existem. Só que elas foram complementadas, né? Na realidade, não se perdeu essa tecnologia. Na realidade, ela foi reinventada para uma nova realidade, porque o hardware melhorou, então você consegue criar muito mais recurso hoje do que existia naquela época. Eu lembro que para processar o sistema de metas do Sandoval lá, da época do Sandoval, que eram 250 agências, eram 250 folhas que imprimia. Ficava processando das 7 da manhã no sábado e terminava lá para as 8, 9 horas da noite, processando. Olha, mas isso que você está falando aqui é uma coisa interessante, porque é o seguinte, isso é coisa, você falou sequência, né, memória, você colocar, isso só existimos hoje porque existiu aquilo lá, e houve muita criatividade naquela época, porque é o seguinte, em 80 e 90, nós não tínhamos comunicações, telecomunicações, quem fornecia era a Embratel. Então, para você pedir uma linha para a Embratel, uma linha mais poderosa, 9.600 era o máximo na época, 9.600, a gente trabalhava na média com 2.400, 4.800, né? Era 100% 1.200, né? E 9.600 era assim, e aí top. pedia 180 dias para instalar. Então, o que aconteceu? Os bancos, os bancos foram muito importantes nessa época, porque você não podia importar. Você tinha problema, o Brasil tinha problema de dólar e tal, você não podia importar. Então, nós estávamos mais ou menos duas, três gerações atrasadas em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Então, você não tinha como você estar ao par, né, da tecnologia. Então, criatividade. Tivemos em 5 anos, em 4 anos, 5 planos econômicos, 5 planos econômicos. Tá? Então, isso aí, banco era o primeiro a sofrer com relação a isso. Mas o que eu gostaria de frisar é o seguinte, a indústria bancária, como um setor, vamos dizer, único, um setor separado, setor, vamos dizer, segmentado, ela foi responsável por essa inovação que existiu. Porque a indústria não tinha essa necessidade, assim como tem os bancos, de muito volume e de papéis, etc., do dia a dia, né? São operações diárias e tal. E a rede, quando se percebeu, isso lá na Febraban, que a rede, quer dizer, sabia-se, era o óbvio, mas não tinha sido colocado na mesa, que a rede bancária, a soma da rede de todas as agências, só era inferior em capilaridade aos Correios, aí acendeu uma luz. Opa! Então, nós podemos fazer conexões, tá? Fazer operações interbancárias, avançar nisso aqui. Então, lá na Comitê de Automação Bancária, que existe até hoje chama era KNAB, agora INAB, qualquer coisa assim, mas existia, então através disso aí foi feita uma rede interbancária, todos os bancos assinaram o protocolo, tá, começaram a trabalhar juntos, tá, para fazer essas compensações, porque todos ganhavam. Então foi e investiu muito. Tinha um relatório da Gartner que falava o seguinte, que os Estados Unidos investiu, nessa época de 80, 200 bilhões, 20 bilhões de dólares por ano, os bancos, 80 bancos. O Brasil investia cerca de 3 bilhões, tá? Na mesma época. Mas um relatório da Gartner disse que no Brasil, cerca de 40% dos investimentos em tecnologias, tá, era do setor bancário, do setor financeiro bancário.
Então, foi muito importante. Quando houve abertura do mercado, com a queda da reserva de informática, então empresas como Itaú, por exemplo, criaram Itautec, o Bradesco financiou outras empresas, etc., para fazer desenvolvimento de máquinas. Né? A Procomp e tal, né? Como é que estamos a colocar terminais inteligentes, que eram PC, ao invés de ser terminal slave nas agências, né? Como era... você tinha lá uma estrutura lá de banco central, né, que foi desenhado, você tinha um computador central e a conexão direta com as agências. Não, então fizemos um modelo que você tinha um computador central, um servidor e servidor de servidor. Entendeu? Cada agência era um negócio muito bem bolado. Porque as agências... Elas não falavam direto. Na época eu não pensei nisso, quem pensei nisso, alguém pensou nisso. Mas para dar segurança ao processo e dar velocidade, como é que foi feito o negócio? Cada agência tinha a sua tabela, vamos dizer assim, com os seus clientes. Tinha o seu processador lá. Beleza? Tá. Aí o que acontecia? Por exemplo, que foi feito no Benji, na época do Benji, que foi para permitir que isso foi um salto fantástico, porque antes você só podia sacar dentro da sua agência. Na época, o que o Benji fez foi, não, você agora pode tirar o seu dinheiro independente de qual agência você estiver. Do Benji. Do Benji. E era fantástico isso, porque... E como é que isso aconteceu? Aconteceu porque na hora de montar a estrutura, cada agência tinha o seu, vamos dizer, sua listagem de clientes com seu saldo. Tinha o seu... Então, toda... sua CPUzinha, exato. Né? Do tamanho seu dela. servidorzinho. Tá? Aí, durante a noite, via linha telefônica, que eram os modems. Da Embratel, exato. Que era pública. Processava tudo aqui, atualizava todas as agências, e o que acontecia, e era genial, porque era simples. Quando o cliente era da própria agência, ele consultava a agência, tirava o dinheiro, estava tudo bem. Quando não era, ele fazia uma requisição ao computador principal, ao central. No central, dizia qual era o saldo da agência que tinha mandado para o outro, e atualizava o saldo da outra, atualizava o saldo daqui. Isso tudo é arquivo TXT? Como que era? Não, criptografia? Não. Existia criptografia assimétrica? Usava um protocolo, eu não me lembro o nome, mas eu acho que era BSC3, que era um protocolo da IBM. Enjoado pra caramba. Eu lembro que eu fui fazer um curso, até foi o Benji que pagou esse curso para mim, que eu fiquei quase 2 meses internado no Rio de Janeiro, fazendo um curso de BSC3 por causa exatamente dos protocolos de comunicação. Porque você escovava o bit. Não existia manual, não existia essas coisas. Mesmo. Mas essa explicação que o Carlos, eu gostaria de fazer um comentário aqui, é o seguinte, a explicação que ele deu é o seguinte, foi um pouco, digamos, inovador aqui, mas eu tinha visto esse modelo em 74, depois em 82, num curso que eu fiz, em um estágio que eu fiz na Société Générale, que era um banco francês e que tinha 4.000 pontos de atendimento. Ele não tinha o conceito de agência, não tinha ponto de atendimento. Às vezes você ia na era uma pessoa. Tá? Era uma pessoa com um terminal. Um terminal slave, não era CPU. O que nós fizemos aqui? Nós temos esse computador central, então todas as requisições das agências e tal transitavam, vamos dizer, o modelo anterior era esse, transitava diretamente na CPU. Então o que nós fizemos? CPU, cliente-servidor, né? Um CPU aqui, tantas CPUs aqui, tá? Que eu chamava de CPU. Esse é o pai, filho e tinha o neto. E aqui, por exemplo, algumas regiões, por exemplo, a região de Recife, tá? Então você tinha um servidor, tá? Para aquela região do norte, tá? E dentro de algumas cidades polos, você tinha um outro servidor e a própria agência, o terminal, que não era um terminal slave, era um microcomputador com memória, etc, etc, o que ele está falando aqui, ela tinha tudo dela ali. Então, se os lançamentos do dia fossem só entre clientes da própria agência, não tinha que subir e fazer nada. À noite, isso era atualizado nesse servidor, vamos dizer, pai,
e que mais à noite ainda atualizava lá em cima no servidor. Gente, conciliação financeira. E fizemos uma coisa muito interessante. Mesmo que, por exemplo, em agências, mesmo que você sacasse numa determinada agência, fora do horário que estava conectado, porque a conexão era na hora que fazia a conexão, que era analógica, entendeu? Não ficava o dia todo ligado, só as grandes que ficavam ligadas. Então, na hora que você fazia o saque, entendeu? Numa agência, um valor superior a X, que cada agência tinha um valor superior a R$1.000, né? Por exemplo, você fazia o saque, dependendo do cliente, tinha uma tabelinha, era um cliente, você podia sair e pagava. Mesmo como se estivesse conectado. Você tinha um limite que você pagava. Então, nós assumimos um risco. Um risco, mas um risco controlado, entendeu? E, então, foi esse inovador. Então, esse desenho, foi um desenho que eu vi inicialmente como teoria, tá? Era teoria, em 74. E depois eu vi funcionando, mas aí com terminais slaves, não com terminais inteligentes, em 82, quando eu fiz um pequeno estágio na Société Générale. Então, nós não podíamos fazer aqui ainda, porque não tínhamos CPD, não tínhamos microcomputadores, não tinha memória, por isso que não fizemos. Mas quando chegamos ao Bench, isso já em 88, nós já tínhamos PCs, né, através daquela empresa Procomp, né? Procomp. Tinha outras, tá? E já programava, então, na década de 80 em COBOL. Já. Porque o COBOL era muito utilizado para a área bancária, era né? parte... O COBOL começou em 70. É o front-end de hoje. 70, Sabe o front-end de hoje? Você usava o COBOL, etc. Mas na parte de comunicação, para dar muita velocidade, era Assembly. Assembly, lógico, que C++. endereço às vezes. Na época era Assembler e C++ também. É muito de C++. Bem baixo nível mesmo. Bem né? baixo nível. Bem baixo nível. Bem baixo nível. Só para o pessoal entender também, baixo nível é quanto mais perto do hardware, baixo nível, quanto mais distante, alto nível. Você não vai achar que é baixaria, não é, né? É mais perto do hardware. O baixo nível precisa de mais competência. Mais competência, o baixo nível na mais competência, mais era muito legal. Eu lembro nessa época, porque primeiro era desafiador. E era um negócio assim que a gente fazia. Eu lembro quando a gente estava fazendo o Home Bank, coisas que agora é natural, hoje no software você pega lá, criou, arrastou, fez um botão. Por objetos, né? É um botão, você arrastou um botão. Naquela época, você fazia o botão. E era assim, um negócio que eu acho que a direção do banco teve muita paciência com a gente naquela época, porque era uma meninada. Eu lembro que ficava, nós do time, inclusive o Gustavo, que era simplesmente o seguinte, não, o botão tá ali. Cara, mas ele não tem sombra. Sabe aquilo que você vê hoje, que você aperta o botão e você tem a sensação 3D, que tá apertando? né? Tipo, a gente, imaginando, eu lembro no dia que a gente fez uma festa, porque a gente conseguiu fazer a calculadora na tela do Home Bank. Eu não tinha visto nunca aquilo. Eu tenho lá em casa. A calculadora. E o cara apertava, porque não existia mouse, né? Na setinha, e a calculadora movimentava. Que foi, nem fui eu que fiz, foi o Serginho, na época, um amigo nosso, e que trabalhava comigo. E foi muito mais interessante, porque ele fez um negócio e ficou assim, nós ficamos bobo. Mas e o desafio? Não, mas está deixando o rastro. Que era a luzinha que vinha atrás. Quer dizer... Monitor verde, né? Era assim, mas a gente fazia as coisas. Hoje você não precisa. O drag and drop começou em 90, né? Mas antes disso, você falou de segurança, então é o seguinte, com essa rede, que era uma rede fechada, né? Então a rede interna, só, ele não tinha essa questão de invasão, entendeu? Não tinha esse conceito de invasão que tem hoje, porque hoje é a rede aberta, né? Você transita, você não sabe por onde. Então é complicado, isso tinha, por exemplo, o fornecedor, o Backbone era da Embratel, né? Era privado. Né? Nós conseguimos, quando fizemos aquele CPD, lá na Rua Albita, 1.800 pares diretamente ligados, sem emenda, na Embratel ali, entendeu? Nós conseguimos, um negócio... eu acho que conseguimos porque a Embratel não acreditava. De backbone, não, né? eu acho que conseguiu porque eles não acreditavam no projeto. Por isso que eles falaram, não,
vamos, né? Mas aí quando foi chegando perto, falei que deu os cabos, né? Eles ficaram apertados. Eu imagino assim, gente, o desafio de conciliação financeira disso e o risco de erros, cara, era assim, era grande, né? Então, a gente confia muito hoje a tecnologia, você precisa confiar muito na pessoa humana também, tá programando. Mas na época, pelo que eu tô vendo, era muito mais, né? Então, ou seja, valia uma assinatura da pessoa, valia uma série de coisas, escaninhos. Cara, loucura. Eu não posso coisar que eu sou especialista no estado de segurança, que eu sei que eu não sou e tal. Tem outros especialistas aí, Ivan Moura Campos, entendeu? O meu Carlos Barbieri, base de dados, nosso mestre Carlos Barbieri, que eu conheci muito longo. Mas é o seguinte, eu acho que tem muita também história com relação a esse negócio de segurança, tá? Eu acho que, vamos dizer, dessas coisas, eu fui invadido. Eu, intuitivamente, eu acho que pelo menos uns 80% foi, vamos dizer, falha, né? Não, falha do cliente. Tá. Assim, de alguma maneira ele passou, deixou a senha, ou não alterou a senha, não fez aquelas alterações de senha. Então, o que eu vejo com muita satisfação é essas alterações dinâmicas de senha que nós temos por aí, entendeu? Porque isso impede que as pessoas esqueçam a senha. E realmente é muito chato você ficar trocando senha, né? Mas eu acho que a maioria, não a maioria, mas eu imagino que uns 80% não diz respeito a questões da tecnologia, falhas da tecnologia. E cada vez mais os firewalls estão ficando mais poderosos e tal, dinâmicos, então alterações, o Carlos conhece muito bem, que ele escova bit há muito tempo aí, então eu acho que está ficando mais seguro, entendeu? Quando alguma coisa vaza, eu fico... Normalmente, o que você percebe é que existiu uma falha humana antes. Em geral, sim. Que gerou o problema. Você repara que nessas invasões que a gente tem notícia de roubos de dados, etc, 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 quando você vai realmente a fundo, e a gente tem casos que a gente conhece exatamente o que aconteceu, começou de dentro. Porque hoje, na realidade, as proteções de invasão externa, ela está complicada, ela está muito segura. Os firewalls estão cada dia melhor, a inteligência dos firewalls está muito melhor. Hoje você tem firewalls inteligentes, igual a gente tem dentro da empresa mesmo, e é um produto que eu acho fantástico, porque você tem o cara protegendo aqui na porta da entrada, mas você também tem aqui no fundo uma outra proteção. Quer dizer, é muita camada de proteção. Se não tiver uma ajudazinha... Não tem como, é online. Você tem história do IP, né? Se você pega o teu login e a tua senha e você dá o seu login e sua senha... Acabou, né? Não tem jeito. É a mesma coisa. O cara lá está no banco de dados, o cara tem a senha do administrador. Se você pegar a senha do administrador... Agora, de novo, se você tem uma política de segurança real, concreta e monitorada, que é o pior, que é o que costuma não acontecer, o que a gente percebe em muitas empresas é que se implanta, né, a regra e depois não se monitora aquilo ali para saber se aquilo está acontecendo, se realmente tem, uns testes, etc, etc. O pessoal implantou, está escrito, está ótimo. Está escrito, não resolve. Ela tem que estar executada. Então, essa parte de segurança, eu consigo perceber ela muito mais segura. O problema não é isso. O problema é, normalmente, as pessoas. E você hoje, inclusive, está atuando em empresas que prestam serviços para bancos, né? Sim. Você pode falar o nome de um deles aí, do bancos ali, por exemplo? Não, a gente presta para o Inter, para o BMG, para a Crefisa. São agências da Crefisa. A gente tem isso. Os nossos softwares rodam dentro da Crefisa. Nós estamos conversando aqui com uma pessoa que está ainda no mercado, passou por essa vivência inteira, que ainda continua atendendo bancos de grande porte já digitalizados. Exato. Uma coisa que eu hoje elogio muito, gente, é o Banco Central. Tá? O Banco Central, acho que eu estive no Chile há pouco tempo conversando com fintechs e eu vejo o grande diferencial que não é a tecnologia hoje para implementar, porque as empresas que eu conversei lá, todas elas têm um know-how suficiente para implementar um Pix igual tem aqui, mas o regulador nosso, ele é muito mais aberto, ele tem uma mente mais aberta e ele agiu, na minha opinião, como uma startup.
né? Agiu rápido, foi consertando rápido e foi inovando rápido. Na época, o Banco Central também tinha esse mindset, ou é uma coisa que foi assim construída? Qual que é a visão sua na época? Eu acho que já tinha. Acho que sempre foi um perfil. Perfil do Banco Central. Eu sempre tá fui no um DNA perfil do Banco Central brasileiro. Tá. Porque, na época, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o Banco Central, a primeira vez que eu escutei a palavra do Banco Central, eu entrei no Binge, que foi no Binge, eu era escriturário. Né? E aí eu tive a possibilidade, que foi na conversão para o COSIF, da contabilidade para contabilidade bancária. O COSIF. Que eu fui fazer o curso. Cara, eu fiquei doido com aquilo. E eu acho que isso... O cara que ficou pensando... E depois você lendo o próprio COSIF, quando você lê as normas bancárias que estão dentro do COSIF, porque eu entrei no Binge quando os primeiros, acho que 2 anos, ou primeiro ano, eu fui para a contabilidade. Eu era auxiliar de escritório lá na contabilidade. E eu ficava encantado com a clareza das normas, com a clareza das regras. Hoje, né? E a mudança. E era impressionante. Hoje, e a evolução das normas, eu percebia nitidamente que ela se adequava muito rapidamente a novas realidades. Porque, até pelo volume. Você vê dentro das normas do Banco Central, entra no site do Banco Central, você vê a quantidade de normas que saem diariamente, que saem... Cara, sei bem o que é isso. Você sabe o que é. Todo mundo que é do mercado financeiro sabe o que é. Mas eu acho que, realmente, eu acredito demais nele. Acredito que, realmente, se não fosse o Banco Central... A gente teria essa Não teria isso. Eu acho que eu tenho uma explicação para isso, que é uma explicação minha. O Banco Central nosso é relativamente novo. É de 1964. Mas ele começou a trabalhar em 70, 73. Então, de 70 para cá. Ele realmente novo. E ele tem o MNI, que é o Manual de Novas Instruções, então ele está muito próximo das operações dos bancos. Então, o pessoal do Banco Central, ele não só entende de economia, de grande economia, como de outros bancos, né? Ele entende, o pessoal do Banco Central entende também e ele cria os mecanismos, e ele cria como se fosse um banco. Quer dizer, o Banco Central ele normatiza tudo isso e tal no detalhe. Aí o que isso traz? Traz para eles, que são muito inovadores, o poder também de alavancagem para melhorias. Então o nosso Banco Central ele é ágil, tá? E aí tinha uma rigidez muito grande naquilo que ele faz. E ele, ao controlar não só as operações bancárias, mas também os protocolos das operações, cheque, como é que é o formato de cheque, as dificuldades, tudo, ele conseguiu, vamos dizer, ser a alma dos bancos e colaborar. É muito colaborativo. Então, quando tem as BAS, que é a Associação Brasileira dos Bancos Estaduais Comerciais, mais FEBRABAN, entendeu? Juntas, isso foi feito junto, isso foi desenhado junto com os bancos, não foi algo que veio. Então, cada banco pegou esse núcleo de tecnologia do Banco Central e não de um banco, por exemplo, sair na frente do outro. Não foi assim, foi feito junto. Então, o que se faz para um banco hoje, do ponto de vista de tecnologia, está tudo arquitetado na arquitetura que o Banco Central desenhou. Então, o Banco Central nosso é muito especial nessa questão. E o melhor Banco Central do mundo, né? Eu acho que você sabe, é muito legal. Você para imaginar que quando o Banco Inter pegou e falou, eu vou colocar todo o meu sistema na Amazon. Isso não existia. Não existia. E no primeiro momento o Banco Central ficou preocupado com isso. Mas não botou o pé. O que ele fez? Ele pegou o time dele e foi validar aquilo que o Banco Inter, que era uma inovação fantástica. Pôr na nuvem, né? Pôr na nuvem. Eu já estou igual a Dilma, cadê a nuvem? Né? Mas ele apoiou isso. Apoiou isso, pensando, inclusive, em segurança. Apesar de ter passado por problemas, ele regulamentou isso também, porque ele precisou regulamentar, até porque ele teve um problema com aquele banco mexicano,
que foi para Recife, como é que chamava? O Banco... Não sei qual banco. Banco Azteca. Eu participei da liquidação do Banco Azteca. E o que o Banco Azteca fez? O Banco Azteca já tinha feito isso. E só que o Banco Central não sabia que eles tinham feito isso. Quando o Banco Central foi procurar os dados do Banco Azteca, adivinha onde estavam? Tudo no México. E ele não tinha regulamentado. Isso foi depois do Inter. Acho que foi antes do Inter. Acho que antes do Inter. Mas ele aprendeu. E é muito legal ver isso, sabe? Ver o apoio dessa instituição regulamentadora, mas ela não impõe, ela escuta para fazer isso. Participativo. Exato, eu acho muito fantástico. Pessoal, o papo nosso com o Conferência é muito bom e tem muitas histórias, vamos fazer mais ainda edições ali. A gente conversou sobre essa parte de liquidação, que você participou da liquidação de várias instituições, é um assunto bem interessante também para compartilhar com o público, para mostrar até como que é uma liquidação de uma instituição financeira, né, da área bancária, e uma empresa normal, né, que a segurança de ser uma empresa Banco Central ela é muito grande. Eu queria ouvir de vocês, que passaram por toda a experiência, estão no mercado atuando, na área financeira, em segmentos ali próximos, visão de futuro, né? Hoje temos aí o Open Finance, estamos falando do Real Digital, que é o Drex, né? O dinheiro já em blockchain, né? E para mim o futuro, inclusive, é o mercado tokenizado, né? Todos os bens e serviços serão tokenizados, o cartório vai dever sumir, enfim. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês em relação à tecnologia, como vocês enxergam o futuro, para a gente fechar essa nossa edição. E no final, aproveitar e já falar como vocês estão atuando hoje no mercado, em que projeto, né, que de uma forma vai congruir com a tecnologia financeira. Olha, eu acho que nós já estamos nesse futuro que você está falando. Agora, nós não teremos, não acho... na década de 70, nós tivemos outra inovação e não uma inovação, vamos dizer, um upgrade de inovação. Nós mudamos, né? Em 64, ao criar o Banco Central, foi um outro modelo. Então, 70, 80, um outro modelo. Eu acho que agora, dificilmente não, nós não teremos um outro modelo. Eu acho que nós teremos as inovações, digamos, orgânicas em relação aos equipamentos, aos softwares que estão disponíveis. E brevemente nós deixaremos de falar de Banco Central. O Banco Central será para nós, o sistema bancário será, esse é o que eu acho que vai acontecer. Descentralizado. É algo que nós não vamos falar mais dele, entendeu? Como energia elétrica, você chega, pluga e funciona. Então você não vai falar mais nisso, porque o investimento agora em segurança eu acho que vai ser a nova etapa. A nova etapa não já está, né? Então cada vez mais seguro. E essas tecnologias que estão por aí são absorvidas com muita rapidez pelo Banco Central. Aliás, até o próprio Banco Central, ele mesmo gera essas nossas tecnologias. O sistema financeiro gera muita nova tecnologia, principalmente na área de segurança, né? Então, eu acho que vai ser uma integração maior dos sistemas bancários com o mercado. De forma descentralizada, né? Tá. Carlos, sua opinião em relação ao que está acontecendo? Eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir mesmo. Coisa que talvez a gente nem pensou. Está chegando agora uma coisa chamada inteligência artificial. Que é um negócio que está embrionário. Tá? Aliás, virou um modismo e a conclusão que se tem hoje do mercado é que todo mundo quer, mas ninguém sabe como faz, ninguém sabe o que vai fazer, mas virou modismo e vamos ter que botar IA de qualquer jeito, igual foram outras tecnologias, né? O uso da internet também foi assim, e etc. Mas, e você vê risco na IA? Cara, não. Eu vejo preocupação. Porque todos os testes que eu fiz com o IA, inclusive usando técnicos nossos, a conclusão que eu cheguei é que ela pode ser usada por especialistas. Por quê? Porque ela não é 100% certa. Não existe o 100% certo. A gente fez alguns testes, por exemplo, de criar determinadas funções usando a IA.
Você tem uma ideia do risco dessa brincadeira. E na hora que ela criou aquela função, ela apresentou para o meu especialista, ele é especialista na área de tecnologia VoIP, sabe? Apresentou para o meu especialista, e o meu especialista respondeu para ela, disse, não, a sua biblioteca que você usou aqui está defasada. A inteligência artificial. E a inteligência mandou para ele. O meu especialista disse, não, essa biblioteca sua, que você me indicou aqui, está defasada. E foi muito legal, porque é como se você estivesse conversando com alguém. Automaticamente ela mandou, você tem razão. Segue um novo processo com... Quando você vê isso, que é o que me preocupa, eu estou botando um especialista para apreciar a inteligência artificial, as respostas dela, beleza? Só que para você ter um especialista, o cara começou de algum lugar. Se eu começar só tendo especialista, essa turma não vai durar eternamente. Se eu não formar novos especialistas, como é que essa história, quem vai criticar essa inteligência artificial? Essa é a única preocupação que eu tenho real sobre isso. Que é um negócio sem retorno, não tem ajuda, não tem dúvida. Até porque ela tem uma apelação que ela traz muito apetite para a área econômica, para as empresas, que se chama redução de custo. Um dos maiores custos das empresas normalmente é pessoas, que é o que mais custa isso, principalmente para atendimentos automatizados, etc. E o uso dessa ferramenta vai ajudar demais da conta, vai diminuir isso e vai vamos. E na virtual, que é onde você atua hoje, com bancos e tudo mais, vocês estão caminhando para isso? Está caminhando para isso. Hoje a gente já tem, por exemplo, a parte que a gente já está implementando isso para um cliente nosso, que é a parte de transcrição de áudio. Ou seja, você fala, eu gravo aquilo ali, documenta tudo e eu pego aquilo ali e consigo fazer uma análise de estresse daquela conversa e te dar um retorno. Os testes estão indo muito bem, está sendo muito bom. A gente está percebendo que realmente, é claro que isso vai gerar custo, no primeiro momento, até porque é natural, é uma tecnologia nova, então você tem um custo envolvido naquilo que está ali. Acho que seguramente vai baratear no futuro. Até criar a maturidade do sistema. Tem uma fantasia muito grande que a gente percebe isso nesse mercado de inteligência artificial, que é o cara, principalmente CEOs, que acham que você implementar uma inteligência artificial é igual você usa a inteligência artificial no chat GPT dentro do teu celular e tal. E não é. Porque, na realidade, a inteligência artificial ela tem que ser nichada. Ou seja, se você quer uma inteligência artificial para fazer a parte de cobrança... Resolver determinada dor. Exato. Pode ser que no futuro o conjunto dessas, vamos dizer... Dessas inteligências se crie alguma coisa maior. Mas, neste momento, não é assim. E aí é um negócio que é complicado, porque na hora que você vai implementar, na realidade você tem que ensinar, igual você ensina qualquer pessoa, como é que ele vai reagir. Não é simplesmente você chega lá, põe lá e acha que o trem vai funcionar. Liga o botãozinho que vai funcionar. Isso tem normalmente custo. Né? E tempo. E aí começam as surpresinhas da história. Mas eu acho que o futuro do sistema bancário vai estar muito ligado à inteligência artificial. Já está muito. O Banco Central já soltou até normatizações. Já. E Epifânio, tem saudade da era bancária? Como que você hoje está? Nós estávamos brincando que você acabou de vir de um hospital, né? Conta pra gente aí hoje o seu desafio. Mas no hospital, não como você conta como pra paciente. Gente o desafio aí. Estava fazendo algumas consultorias por aí, entendeu? Eventuais e tal, mais tempo lá no hospital, num projeto também de modernização, de informatização, de melhorias, entendeu? Tentando aprender um pouco lá também com o pessoal, lá com um pessoal muito interessante. Legal. Muito bacana. Legal. Uma turma muito boa lá do setor de tecnologia, entendeu? Faz lembrar aquela época que eu tinha, participei desses grupos, dessa equipe lá no Benj, na Prodenge, né? Os Minas Mecânicos, na Fiat Automóveis, né? Na Sucesso, na CESP, na Funsoft, né?
Muito bom, muito bom. Epifânio, para quem é mais jovem, não conhece, o Epifânio, ele é militante da área de tecnologia em associações, foi presidente da SUCESO, presidente da CESPRO, que é a federação que representa as empresas mais antiga do país, né, a CESPRO. E esse trabalho que é voluntário, né, Epifânio, muita gente não sabe, é um trabalho que ajuda a empoderar os sistemas que estão em torno da área de tecnologia e outras áreas também que não seja de tecnologia, a crescer, né? Então, é um trabalho bem bacana. Tive a honra ali de estar ao seu lado ali em muitos dos projetos. Foi um prazer. Temos muita coisa importante para desenvolver ainda no país. Então, quero agradecer a presença dos dois, né? Vamos ter outros papos mais para frente. Eu falo que a tecnologia vai evoluir muito nos próximos 10 anos, vai passar rápido, né? Não dá para imaginar que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Pela evolução tão rápida. Nós estamos falando de 50 anos, o que mudou, né? Imagina os próximos 10 com essa velocidade. Então, mais uma vez, obrigado e agradecer a todos também por nos ouvir e quem curtir, compartilhar essa história que esses dois aqui compartilharam com a gente, vai ser muito bacana. Obrigado.